Meus amados irmãos, professores, professoras da sala de juvenis, sala de 15 a 17 anos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online, EBD extra que fazemos para você, um momento de reflexão pedagógica, um momento que a gente tenta trazer alguma complementação didática para lhe ajudar na aula do próximo domingo. Estamos terminando o trimestre. Eita, que coisa boa! No trimestre passado, falamos sobre uma viagem pelo Antigo Testamento. Agora acabamos de concluir uma viagem pelo Novo Testamento, não é? Então, que coisa boa! Podemos trilhar aí tantas lições e recai sobre a sua tutela fazer um resgate das principais lições, ou se possível de todas, mas é claro que se for resgatar tudo, vai faltar tempo para a aula de hoje, não é? Mas resgatar um pouco aquelas lições que mais marcaram, aquelas que você conseguiu fazer alguns trabalhos bem dinâmicos, em que os alunos participaram mais. Então, faz esse resgate do que ficou na lição 1, período intertrimestrário, lição 2, falando sobre a plenitude dos tempos, sobre o entendimento do Novo Testamento, a cronologia do Novo Testamento, olha, entendendo os evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João, tratando sobre Atos dos Apóstolos, as epístolas e as igrejas, o livro da Revelação. Eita, esse livro da Revelação, hein? Lição passada. Que coisa boa. E agora, o maravilhoso livro. Tá? Então, o que eu sugiro para você? Tá? É que, de uma forma bem simples, você pegue dois livros simbólicos, tá? E junta para dar um só, tá bom? Então pega 2 livros, vamos pegar aqui, tá? Eu tô com material, 2 livros. Livro 1, simbolizando o Antigo Testamento. Livro 2, simbolizando o Novo Testamento. Juntou Antigo Testamento com o Novo Testamento, o que foi que aconteceu? Eu tenho uma nova biblioteca, eu tenho um novo compêndio, eu tenho um novo formato. E neste formato eu tenho para os meninos a Bíblia Sagrada. E é justamente o título da vossa lição de hoje, que é o livro da minha vida. E é gostoso aqui trabalhar com os irmãos, já na capa da vossa lição, não a capa da lição geral, mas da lição 13 que a gente está abordando, está lá 2 pessoas que estão segurando a Bíblia. Tá? Então, a gente não sabe dizer se há uma luta entre quem está ficando com a Bíblia ou se alguém está entregando para outro essa Bíblia. O que a gente sabe é que 2 pessoas estão segurando. E você pode trabalhar também até essa imagem com os seus alunos, de forma a que um esteja presenteando o outro com as Sagradas Escrituras. E pelo título, o livro da minha vida. Tá? É o livro que nos mantém. Tá? Eu lembro do salmista Asaf, no Salmo 73, o versículo 28, a parte A, ele diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Tá? E este, por sua vez, né, ele tem vários outros momentos que vai falar com Deus e nos ensina um pouco sobre este relacionamento. E como é que a gente vai saber? Examinando o livro da minha vida. Este livro que é a Bíblia Sagrada, tá bom? Então tem muita coisa sobre a Bíblia Sagrada que a gente pode abordar. Mas eu gostei aí também da forma como o nosso comentarista,
ele dividiu a leitura diária, aquela leitura semanal, aquele devocional. E aí já serve para muitos meninos aí que vão pregar no domingo, no culto da juventude, já para ter uma base nas suas exposições. Olha como o nosso comentarista dividiu. Na segunda-feira, a palavra de Deus é viva, eficaz e penetrante. Na terça-feira, a palavra de Deus é luz. Na quarta-feira, a palavra de Deus é a verdade. Na quinta-feira, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Na sexta-feira, a prática da palavra prospera e traz sucesso. Sábado, é preciso ser cumpridor da palavra. Mas que construção sobre a palavra de Deus, né? E aí, justamente, quando ele vai entrar na leitura bíblica em classe, ele já começa no Salmo 119, a partir do versículo de número 9, quando faz uma pergunta para o jovem. Como purificará o jovem o seu caminho? Como é que o jovem pode purificar a sua vida? Este caminho aí não é só aquele caminho estrada que está asfaltado, está de barro. Este caminho é a sua vida. Como purificará o seu coração, a sua vida, um mancebo, um jovem, um adolescente? Como é que vai fazer? O salmista faz questão de dizer que é observando conforme a tua palavra, a palavra de Deus, as santas escrituras. E aí, é claro, você vai poder trabalhar vários versículos aqui deste salmo, de forma que eles possam compreender a importância da palavra de Deus. E mesclar, é claro, textos do Antigo Testamento, textos do Novo Testamento, já que o título da lição sugere a Bíblia, o livro da minha vida, a Bíblia. E a Bíblia não fica somente no Salmo 119, mas que este Salmo 119, ele é esplêndido. Olha, cada versículo, então, que chama a nossa responsabilidade para com a palavra do Senhor. Versículo de número 12. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Ensina-me a tua palavra. O Espírito Santo nos ensinando a nossa juventude, os nossos jovens. Que coisa maravilhosa. E aí, nós temos então 3 tópicos nessa lição. No tópico 1, a veracidade da Bíblia. Aqui os irmãos vão trabalhar sobre a autenticidade das Sagradas Escrituras. Nessa autenticidade, vocês poderão buscar não só os textos que aqui estão no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Há algo interessante aqui na vossa lição, quando o comentarista ele vai tratar sobre a restauração geográfica e política da nação de Israel, e aí que é cumprida em 1948, e isso é o cumprimento de Isaías 66:8. Há quem diga que também é cumprimento da promessa de Deus feita por Ezequias no vale de ossos secos. Mas o nosso comentarista traz apenas Isaías 668, 66, versículo 8, e cabe aí a nós, professores, fundamentarmos essas exposições, tá bom? E no segundo tópico, quando vai tratar do manual da vida, da Bíblia propriamente dita, o comentarista diz que, segundo pesquisas, a Bíblia é considerada a literatura mais lida do mundo. E eu já peguei algumas pesquisas sobre justamente leitores. O Brasil, aí a gente lamenta, é um dado que nos deixa envergonhado. O Brasil não é um país de leitores, mas dentro daqueles que gostam de ler, se sobressai o público evangélico, que tem justamente a Bíblia
como seu principal manual e leitura diária, né? Mas muitos evangélicos também leem outros livros, outros manuais, outros materiais complementares. Contudo, ainda fica muito apertado o gosto da leitura no Brasil, né? E muitas pessoas acabam afunilando o seu gostar de ler aos materiais religiosos, aos materiais românticos, às ficções. No Brasil, a gente não tem uma estatística de muitos leitores ecléticos, de que leem vários materiais. Mas oxalá que dos nossos leitores evangélicos, dos nossos alunos juvenis, dos nossos jovens, que eles possam ler cada vez mais. E, é claro, estar sempre lendo as Sagradas Escrituras. E você pode aproveitar, professor. É uma leitura extensa, viu? É uma leitura extensa. Mas você pode propor uma dinâmica para os seus alunos de ler todo o Salmo 119. Mas, irmão Gastone, vai demorar um pouco, aí uns 10 minutos, talvez 15, lendo esse salmo todo ou refletindo em parte dele. E por que perder essa oportunidade? Se o nosso aluno não lê em casa, aproveite para ler com ele na congregação, aproveite para ler com ele aí na sua aula. O Salmo 119 é extenso mesmo, é o maior salmo que nós temos. Mas pense no lado bom. Você vai ler com o seu aluno e vai reter mais do que está sendo proposto na leitura bíblica em classe. Mas isso é só uma sugestão. Se não der, não tem problema. Leia com ele, é claro, todo o salmo. E se for o caso, feche no Salmo 105, que esse muitos têm decorado já. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Né? Eu estava abordando há poucos dias sobre o Sermão do Monte e na lição de adultos tinha lá o título Sal da Terra e Luz do Mundo. Pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa lição e apenas um dos versículos trabalhados no Mateus capítulo 5, eu trabalhei sobre isso, sobre ser luz. E aí levei a situação para a igreja, de que há pessoas em nosso meio que brilham tanto, que são semelhantes àqueles holofotes, aqueles equipamentos de estádio de futebol, que brilham tanto, que clareiam todo o estádio. Né? Então, são refletores. Então, imagina aí. Né? Então, nós brilhando de clarear um estádio de futebol. Já existem outros que brilham bem pouquinho. Não sei se você conhece, mas existe um bichinho chamado vagalume. E ele brilha bem pouquinho, mas nas noites a gente consegue enxergar porque ele fica brilhando. Pouquinho. Comparado ao refletor de um estádio de futebol, o brilho dele é insignificante. E aí, pensa agora na comparação. Quando termina o jogo lá no estádio de futebol, alguém pega o disjuntor e baixa. Aquele refletor, aquela luz potente apagou. E aquele vagalume, brilhando bem pouquinho, continua lá na noite bem escura, dizendo: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, eu tenho luz. Pode não clarear um estádio de futebol, mas eu tenho luz. E aí eu trago para este versículo 105 que você vai trabalhar com o seu jovem, com o seu aluno. Né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é uma luz
que não se apaga. Não tem quem baixe o disjuntor, o interruptor, a tomada, seja o que for, para acabar com a luz das Escrituras, de forma alguma. Terceiro e último tópico, para a gente encerrar, vai falar sobre útil para os nossos dias. As Escrituras, elas permanecem atualizadas. Diz aqui, as Escrituras em sua totalidade e inspiração são proveitosas em todas as coisas, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O que Paulo disse a Timóteo no capítulo 3, versículo 16. Mas que nesses últimos dias tem muita gente querendo atualizar, querendo contextualizar, querendo modificar as Escrituras para o seu viver. De jeito nenhum. É o nosso viver que tem que ser adequado para as Escrituras. Dá sabedoria ao sábio e ele se fará mais sábio ainda, disse o rei Salomão em um dos seus provérbios. Que Deus te abençoe, querido professor, querida professora, e que te use poderosamente mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.